Oi, gente, Rede Psi do Bem, senta aqui, Papo de Psi. Eu sou Fátima Francisco, psicóloga, sou mestre em Ciência da Saúde, coordenadora da Rede Psi do Bem. A Rede Psi do Bem, ela nasceu junto com a pandemia de Covid-19, para nós estarmos aqui conversando sobre o nosso dia a dia. Em 2023, nós vamos continuar conversando sobre a saúde mental e sobre o envelhecer de todos nós. Bom, nós estamos em Janeiro Branco, que fala muito sobre a nossa saúde mental. E nós falamos da depressão de fim de ano. A depressão de fim de ano, com ela traz uma coisa muito triste, que é o aumento dos suicídios. O suicídio é o ato da pessoa tirar a sua própria vida. Mas aqui eu não quero falar sobre o suicídio, eu quero falar sobre o impacto que o suicídio causa nos sobreviventes ao suicídio, que são aquelas pessoas que estão ali, né, do lado, né, pai, mãe, irmãos, filhos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho, que estão ali envolvidos. Segundo os estudiosos, 135 pessoas são impactadas pela morte daquela pessoa. São sobreviventes àquela morte. E a morte por suicídio, ela causa, né, nos traz um transtorno pós-traumático, traumas, ansiedades, depressão, que pode também nos levar ao suicídio. Então, a morte por suicídio, ela é multifatorial, ela não tem só uma causa porque a pessoa se matou. É um fato, ela se matou. Só que para quem fica, também é um trauma muito grande. E aí existe uma ferramenta que se usa no mundo todo, que é a pós-venção, que é a ação de atividades, intervenção, suporte e uma assistência, né, aos impactados pelaquele ato, pelo suicídio. Então, porque para uma pessoa entender o que aconteceu com aquela pessoa, que muitas vezes eu não entendi os sinais que ela deu, porque eu só vou entender os sinais depois que ela se vai. Antes disso, é muito difícil no nosso dia a dia corrido a gente entender o que a pessoa está querendo nos dizer com aquelas, né, com me dar um álbum de fotografia para guardar, com as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Bom, a pessoa que fica, ela se sente muito culpada, envergonhada e fica numa busca incansável para entender o motivo. Porque muitas vezes a pessoa tinha depressão, mas estava melhor. Muitas vezes a pessoa não deu um sinal do que estava acontecendo com ela. Então, assim, é uma situação em que o outro se coloca, que ele fica muito vulnerável, ele não consegue entender, e ele quer entender por que aconteceu, que motivo levou a pessoa a tanta desesperança, a tanta falta de vontade de estar aqui. Então tem uma autoacusação, uma responsabilização sobre aquele ato que não sei se eu conseguiria evitar de alguma forma. Porque o suicida, ele elabora muito bem o que ele quer fazer, né? Então, assim, é uma culpa muito grande, é um porquê eu deixei, o porquê eu saí, porquê eu não vi, né? Então, é uma autoacusação enorme. E aí, existe vários locais que você pode procurar, porque essa é uma época em que a gente teve alguns suicídios, né? E que você pode encontrar ajuda e encontrar pessoas trabalhando com a pós-venção, que é a prevenção, né, ao suicídio. Então, o CVV é um deles.
O Instituto Vitaleri é um deles. Na internet eu tenho vários grupos, grupos de mães de suicida, grupos de pais de suicida, grupos de companheiros que se foram. E é muito importante a gente entender que julgar é uma coisa muito, muito, muito triste. Porque quando eu digo que um filho ou um parente se suicidou, né, é diferente de quando eu digo que ele morreu de uma causa natural, do infarto, de alguma coisa assim. Porque a pessoa, a hora que eu falo, do que a pessoa morreu, ele se suicidou, eu fico muda, calada, aquilo me assusta e eu acabo também culpabilizando um outro, porque eu também quero achar um motivo para a desesperança daquela pessoa. Então vira um ciclo. A pessoa enlutada e impactada pelo suicídio, ela acaba ficando sozinha e tendo que passar por todas essas dores sozinha. Então é importante que a gente diga a ela que tem lugares que ela pode encontrar essa ajuda, que tem psicólogos, psiquiatras, que tem esses centros e esses grupos que acolhem e que vão falar a mesma língua que ela, que vão entender e entender o que ela está passando, entender o seu sofrimento, entender o que está se passando dentro dela, essas dúvidas todas, essa angústia toda, né? Não sei se vai aliviar o luto, mas eu acho que vai ajudar você a ter alguém ali do seu lado que compreenda a sua dor. E lembrar dos motivos bons, né? Dos momentos legais, porque aquela pessoa que se foi, ela se foi por um determinado motivo ali. Mas ela não era só a morte, ela é uma vida inteira com você, ela teve momentos de amor, momentos de carinho, momentos de afeto, teve muitos momentos bons. As pessoas, quando passam pela nossa vida, com certeza elas deixam mais momentos bons do que momentos ruins. E é esses momentos bons que a gente tem que resgatar em qualquer morte fatal, em qualquer fatalidade da nossa vida. Então, gente, procure ajuda se você passou foi impactado por uma morte dessa forma, por um suicídio, procure ajuda, porque tem muita gente disponível e querendo te ajudar. Um beijo no coração de vocês e boa semana.